Os Atributos de Deus, por A. W. Pink. Página 97, capítulo 12. A paciência de Deus. Muito menos tem sido escrito sobre esta excelência do caráter divino do que sobre as demais. Muitos dos que já discorreram sobre os atributos divinos deixaram de lado, sem nenhum comentário, a paciência de Deus. Não é fácil sugerir uma razão para isso, pois certamente a paciência de Deus é igualmente uma das perfeições divinas, como a sua sabedoria, o seu poder ou a sua santidade, e igualmente digna de ser admirada e reverenciada por nós. É verdade que esse vocábulo não se acha numa concordância tantas vezes quanto os outros, mas a glória desta graça refulge em quase todas as páginas das Escrituras. O certo é que perdemos muito se não meditamos com frequência na paciência de Deus e se não oramos fervorosamente, rogando que os nossos corações se disponham mais completamente a ela. O mais provável é que a principal razão pela qual tantos escritores deixaram de nos dar algo separadamente sobre a paciência de Deus é a dificuldade em distinguir este atributo da bondade e da misericórdia divinas, particularmente dessa última. A paciência de Deus é mencionada repetidamente em conjunto com a sua graça e misericórdia, como se pode verificar consultando o Êxodo 34, versículo 6, Números 14, versículo 18, Salmos 86, versículo 15, etc. Não se pode negar que a paciência de Deus é realmente uma demonstração da sua misericórdia, que na verdade é um modo pelo qual essa se manifesta frequentemente. Contudo, não se pode conceder que ambas sejam uma só, e a mesma excelência é que não se possa separar uma da outra. Embora não seja fácil distinguir entre elas, as Escrituras nos autorizam plenamente a afirmar sobre uma delas algumas coisas que não podemos afirmar sobre a outra. A paciência de Deus prevalece. O puritano Stephen Charnock define a paciência de Deus em parte assim: é uma parte da bondade e da misericórdia divinas, e contudo difere de ambas. Sendo Deus a maior bondade, tem a maior brandura. A brandura é sempre companheira da bondade, e quanto maior a bondade, maior a brandura. Quem ouve tão santo quanto Cristo e tão terno? A lentidão de Deus para a ira é um aspecto da sua misericórdia. O Senhor é tardio em irar-se e de grande clemência. Paciência difere da misericórdia na consideração formal do objeto. A misericórdia considera a criatura como infeliz. A paciência considera a criatura como criminosa. A misericórdia tem pena do ser humano em sua infelicidade. A paciência tolera o pecado que gerou a infelicidade, o que está gerando ainda mais infelicidade. Pessoalmente, nós definimos a paciência divina como aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando a tolerar os ímpios e a se demorar em castigá-los. Em Naum 1:3, lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, sobre o qual o Senhor Charnock disse: os homens que são grandes no mundo sofrem rápido impulso da paixão, e não se dispõe a perdoar logo, ou a tolerar um ofensor, como alguém de nível inferior. É a falta de poder sobre o próprio ego que os leva a fazer coisas impróprias sob provocação. Um príncipe capaz de sujeitar as suas paixões é um rei sobre si mesmo, bem como sobre os seus súditos. Deus é tardio em se irar porque é grande em força. Ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre as suas criaturas. É na questão acima, nós achamos que a paciência de Deus se distingue mais claramente na sua misericórdia. Embora a criatura seja beneficiada por ela,
A paciência de Deus diz respeito principalmente a si próprio, como uma restrição imposta por sua vontade aos seus atos, ao passo que a sua misericórdia se esgota totalmente na criatura. A paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem se vingar imediatamente. Ele tem um poder de paciência como também um poder de justiça. Assim, a palavra hebraica para longanimidade divina é traduzida por tardio em irar-se. Em Neemias 9:17, Joel 2:13, etc. Muito paciente. Não que haja quaisquer paixões na natureza divina, mas não agrada a sabedoria e vontade de Deus agir com aquela dignidade e sobriedade que são próprias da sua exaltada majestade. Em apoio da nossa definição acima, permitam-me salientar que foi para essa excelência do caráter divino que Moisés apelou, quando Israel pecou tão afrontosamente em Cádiz Barneia, e ali provocou o Senhor tão amargamente. Ao seu servo, o Senhor disse: eu os ferirei com praga e os destruirei. Foi então que o mediador Moisés, como tipo de Cristo, intercedeu. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Portanto, a sua longanimidade ou paciência é a sua força ou o seu poder de autorrestrição. Também em Romanos 9:22, lemos: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Se Deus despedaçasse imediatamente esses vasos reprovados, seu poder de autocontrole não apareceria tão iminentemente, tolerando a iniquidade deles e adiando o castigo por tanto tempo. O poder da sua paciência fica demonstrado gloriosamente. É verdade que os ímpios interpretam a paciência de Deus de maneira muito diferente. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Mas o olhar ungido adora o que eles insultam. O Deus de paciência é um dos títulos divinos. A divindade é assim denominada. Primeiro, porque Deus é tanto o autor quanto o objeto da graça da paciência nos santos. Segundo, porque é isso que ele é em si mesmo. A paciência é uma das suas perfeições. Terceiro, como um modelo para nós, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ainda, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando tentado a se aborrecer com a estupidez de outra pessoa, ou a se vingar de alguém que o ofender, lembre-se da infinita paciência e longanimidade de Deus para com você. A paciência de Deus antes e agora. A paciência de Deus se manifesta em sua maneira de lidar com pecadores. Quão surpreendentemente foi demonstrada para com os antediluvianos, quando a humanidade estava universalmente degenerada e toda a carne tinha corrompido os seus caminhos. Deus não a destruiu sem antes adverti-la. Ele esperava pacientemente. Deus esperou provavelmente pelo menos 120 anos, durante os quais Noé foi pregador da justiça. Assim, mais tarde, quando os gentios não só cultuavam e serviam mais à criatura do que ao Criador, mas também cometiam as mais vis abominações contrárias até mesmo aos ditames da natureza.
e com isso encheram a medida da sua iniquidade, em vez de desembainhar sua espada para exterminar tais rebeldes. Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, e lhes deu chuva do céu e colheitas no tempo certo. A paciência de Deus foi exercida e manifestada maravilhosamente para com Israel. Primeiro, ele suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Posteriormente, quando os israelitas tinham entrado em Canaã, mas seguiam os maus costumes das nações ao seu redor e se voltaram para a idolatria. Ainda que Deus os tenha castigado dolorosamente, não os destruiu por completo, mas na sua angústia levantou libertadores para eles. Quando a iniquidade deles subiu a tal ponto que ninguém, senão um Deus de infinita paciência, poderia suportá-los, ele os poupou durante muitos anos, antes de deixar que fossem levados para a Babilônia. Finalmente, quando a sua rebelião contra ele atingiu o auge pela crucificação de seu filho, Deus esperou 40 anos antes de enviar os romanos contra eles, e isso só depois de julgarem que não eram dignos da vida eterna. Quão maravilhosa é a paciência de Deus para com o mundo hoje! Por toda a parte as pessoas pecam arrogantemente. A lei divina é pisoteada e o próprio Deus é desprezado abertamente. É muito espantoso que ele não elimine de vez aqueles que tão descaradamente o desafiam. Porque ele não corta da face da terra o infiel, insolente e o escarnecedor verboso, como fez com Ananias e Safira? Por que não faz a terra abrir a boca e devorar os perseguidores do seu povo para que, à semelhança de Datã e Abirã, sejam tragados vivos para o abismo? E o que dizer da cristandade apóstata, em que agora todas as formas de pecado possíveis são toleradas e praticadas sob a capa do santo nome de Cristo? Porque a justa ira provinda do céu não põe fim a tais abominações? Somente uma resposta é possível, porque Deus tolera com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. E o que dizer do autor e do leitor? Examinemos as nossas próprias vidas. Não faz muito tempo desde que nós seguimos a multidão na prática do mal. Não nos interessávamos nem um pouco pela glória de Deus, e só vivíamos para glorificar a nós mesmos. Quão pacientemente ele tolerou a nossa conduta vil. E agora que a graça nos tirou como tições do fogo, dando-nos um lugar na família de Deus e nos gerou para uma herança eterna na glória, quão miseravelmente lhe atribuímos. Quão superficial a nossa gratidão, quão tardia a nossa obediência e quão frequentes as nossas apostasias. Uma razão pela qual Deus tolera que o crente permaneça carnal é para que ele possa demonstrar sua paciência para conosco. Desde que este atributo divino só se manifesta neste mundo, Deus se empenha mais em mostrá-lo para com os seus. A escola da experiência santa. Que a nossa meditação nesta excelência divina amoleça os nossos corações, enterneça as nossas consciências e que possamos aprender na escola da santa experiência a paciência dos santos, a saber, a submissão à vontade divina e a perseverança na prática do bem. Busquemos fervorosamente a graça para podermos imitar esta excelência divina. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No contexto imediato deste versículo, Cristo nos exorta a amar os nossos inimigos, a bendizer os que maldizem, a fazer o bem aos que nos odeiam. Deus atura os ímpios, não obstante a multidão dos seus pecadores. E será que nós vamos querer nos vingar por causa de uma única ofensa?
Agradeço! Tchau!